Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos aqui de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, arqueologia. E hoje eu quero comentar um pouco, conforme eu já prometi anteriormente, sobre o meu livro Maria Madalena, A Verdadeira História. Tem muita gente perguntando desse livro, muita gente querendo saber onde é que adquire. Eu já fiz aqui as resenhas, vamos dizer assim, dos meus próprios livros e faltou uma mais detalhada sobre Maria Madalena. Então, é lógico que eu não vou dar spoiler para você, mas eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa que me levou a conclusões muito interessantes e a produção desse livro pela editora Planeta. Mas antes de começar o assunto de hoje, eu quero dizer uma coisa para você legal. A gente conversou com uma equipe aqui e hoje esse livro vai ter uma promoção especial. Quem adquirir Maria Madalena Verdadeira História vai conseguir 15% de desconto, mas se você comprar através do link que está aqui no vídeo e usar o cupom Maria Madalena, eu até anotei aqui, na verdade, o que você vai ter que escrever no cupom de desconto é desconto 15. O pessoal vai colocar aqui pra gente. Desconto 15, desconto 15. Você vai escrever desconto 15, esse vai ser o cupom, e você vai ganhar 15% de desconto, tá bom? No link que está aqui. Então, acabou de assistir aqui a nossa live, corre lá, já adquire o seu. É um bom livro para você ler, para dar de presente, para você aprender um pouquinho mais sobre essa figura tão enigmática, Maria Madalena. Aliás, que desperta tantas emoções. Maria Madalena já passou por todos os níveis que a gente pode imaginar. Eu vou ler para vocês um pedacinho aqui do prefácio que eu escrevi sobre Maria Madalena. Eles colocaram um resumo aqui. Olha bem. De prostituta a santa, de discípula a apóstola. São muitos os títulos propostos a Maria Madalena. Este livro estuda essa figura emblemática, trazendo uma perspectiva histórica e real da personagem, sem deixar de lado a figura lendária construída pela tradição popular. Por meio da teologia e da arqueologia, o autor resgata a verdade sobre Maria Madalena e escreve uma biografia nunca antes vista, de textos gregos do Novo Testamento a fontes aramaicas e hebraicas. Aí fala que eu procuro aprofundar no que se sabe sobre a seguidora de Jesus, revelando elementos muito importantes não só de sua vida, mas também do cristianismo, omitidos e ignorados por muito tempo. Na verdade, Maria Madalena é interessante porque as pessoas criam um frisson em torno dela e cada vez que passa tem alguém falando aí da esposa secreta de Jesus, que seria Maria Madalena. Inclusive, teve uma situação envolvendo uma professora de Harvard, a doutora Karen King, que certa vez, no afã de encontrar uma prova que Jesus era casado, ela publicou, mesmo contrariando a posição de colegas especialistas na língua copta, ela publicou um fragmento em copta dizendo que Jesus tinha uma esposa e que era Maria Madalena. E qual foi o vexame para uma catedrática de Harvard quando vieram a público para desmentir que aquele fragmento de texto copta, na verdade, era uma fraude. Aí eu fiquei perguntando por que as pessoas correm tanto para criar uma prova, ainda que fraudulenta, de que Jesus era casado com Maria Madalena. E por que uma professora de Harvard se dá o trabalho de justamente publicar uma coisa dessa? Realmente as pessoas gostam da história perigosa, da história proibida, daquilo que ninguém contou. Mas eu descobri em Maria Madalena muita coisa que vai além de uma biografia da antiguidade. Nesse livro aqui você vai encontrar vários elementos para a sua vida hoje. Mesmo que você não seja mulher, o autor não é mulher. E eu descobri muitas coisas sobre Maria Madalena que serviram para a minha própria vida, para os próprios problemas que eu enfrento hoje. E se assim foi comigo, será com você também. Então as mulheres que lerem esse livro de Maria Madalena podem ter certeza, vocês vão tirar muitas lições para a sua vida no século XXI, desta que foi uma das mais importantes discípulas de Cristo, que viveu ali no cristianismo primitivo, ou no cristianismo originário, como alguns preferem dizer. Eu vou mostrar para vocês hoje apenas uma das descobertas que eu fiz sobre Maria Madalena, e para mim foi uma das mais, assim, surpreendentes. Eu quero ler para vocês uma das primeiras passagens da Bíblia que menciona uma mulher anônima, mas que certamente, de acordo com grandes estudiosos, exegetas, seria Maria Madalena. O texto que eu quero ler está em Lucas, capítulo 7, versículo
36 em diante. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo a leitura aí. Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. É interessante a visão que Lucas apresenta dos fariseus, porque quando você lê Mateus, Mateus coloca os escribas e fariseus como em pé de guerra com Jesus praticamente o tempo todo. Lucas já ameniza. Lucas mostra alguns fariseus que estavam preocupados com a segurança de Jesus, com a integridade física de Jesus. Lucas mostra Jesus elogiando os fariseus, concordando com eles em questão doutrinária, e mostra Jesus até jantando em casa de fariseus, e não somente uma vez. E essa foi um dos episódios em que Jesus vai jantar na casa de um fariseu. Antes que você pense que é uma contradição entre Lucas e Mateus, não, na verdade é a ênfase que cada um deu. Mateus concentrou mais naquela hostilidade que havia do grupo dos fariseus contra Jesus, e Lucas concentrou mais dentre os fariseus aqueles que eram simpáticos ao movimento de Jesus. O que não significa que permaneceram simpáticos durante todo o tempo do ministério de Jesus. Alguns foram simpáticos apenas no início. Sabe, porque Jesus, é claro, ele tinha um poder de oratória fenomenal. Multidões seguiam Jesus. Não somente a sua oratória atraía as pessoas, mas também o seu carisma, a sua maneira de sorrir, de falar coisas que ninguém tinha falado até então, de dar interpretações da Torá que ninguém imaginaria, de silenciar os seus inimigos, os seus opositores. Quem quisesse debater com Jesus perderia. Jesus era um candidato nato para um grande cargo no principal escritório de Jerusalém. Mais ainda, Jesus era um candidato nato para ser um líder messiânico e, quem sabe, levar os judeus a uma guerra civil, expulsando de vez os romanos do país. Então havia, sim, um interesse muito grande na figura daquele carpinteiro de Nazaré. Agora, isso tudo ainda era aumentado pelo fato de que Jesus operava milagres. Imagina um homem que tem a fama de ressuscitar mortos, expulsar demônios. Se ele consegue expulsar legião de demônios, ele poderá facilmente expulsar legiões de romanos. Se ele consegue andar sobre as águas, ele faz qualquer coisa. Se eu estiver no exército de Jesus e for ferido, não tem problema, que apenas levantando a mão ele consegue curar a minha ferida, ele cura a lepra, não vai curar uma ferida à espada, e ainda que eu morra, ele consegue me ressuscitar. Então havia um interesse na pessoa de Jesus muito grande, que aos poucos vai sendo perdido por uma boa parte daqueles que acompanhavam Jesus. O Evangelho de João já dá mais essa ênfase, ele fala: por esse tempo, muitos não queriam mais ser vistos com Jesus e o abandonavam, muitos retiravam, a ponto de Jesus perguntar para os que ficaram ali: vocês também querem ir embora? E eles falaram: não, Senhor, somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então, tem esses detalhes da vida de Jesus. Então, vamos voltar aqui ao texto de Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Certamente, Jesus não estava ele e o fariseu sozinho. Não foi um jantar às escondidas ou oculto, como aquele que Jesus teve com Nicodemos, que, de acordo com o Evangelho de João, era um dos principais líderes judeus e não queria que ninguém soubesse desse encontro dele com Jesus. Então, Nicodemos realmente fez um jantar meio às ocultas. Mas nesse caso aqui não. Jesus teve um jantar normal, como qualquer outro, e certamente esse jantar de Jesus na casa do fariseu envolvia outras pessoas ali. Quem sabe outros partidários, também membros do partido dos fariseus, que estavam ali observando, etc. Isso acontece. Lucas mostra outra situação também. Jesus foi comer na casa de um fariseu e quando ele estava lá, as pessoas o estavam observando. E assim também deve ter sido aqui. Aí diz o verso 27. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Muitos comentaristas concordam e acreditam, eu estou entre eles, que essa mulher, a princípio anônima, seria a mesma mencionada no capítulo seguinte, no capítulo 8, quando fala das mulheres que seguiam Jesus e entre elas estava Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Eu li Lucas capítulo 8, versículo 2. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. E outros evangelhos combinados falam também dessa unção e mencionam que era Maria Madalena. Por exemplo, se você for a
Marcos capítulo 14, versículo 3, nós temos aqui Jesus ungido em Betânia. Fala, quando Jesus estava em Betânia, fazendo a refeição na casa de Simão, veio uma mulher por detrás com um frasco de alabastro. Quando vamos ao Evangelho de João, nós percebemos que essa mulher era Maria Madalena, tá bom? Agora, você pode perguntar para mim assim, Rodrigo, mas vem cá, esse jantar foi em Betânia ou foi na Galileia? Quando você lê o texto de Lucas, parece, no primeiro momento, que Jesus teve esse jantar na Galileia. E Betânia havia duas Betânias. Havia uma Betânia da além do Jordão, onde Jesus foi batizado por João Batista, e havia uma outra Betânia que ficava no sopé do Monte das Oliveiras, ali na vizinhança de Jerusalém. Essa Betânia parece ter sido o lugar onde esse jantar aconteceu. O fato de Lucas aparentemente contradizer os outros evangelhos, porque ele coloca esse jantar aparentemente na Galileia, não diz isso explicitamente, é uma aparência, ele coloca na Galileia e também parece que ele coloca no início do ministério de Jesus, ao que os outros evangelistas colocam como sendo mais para o final do ministério de Jesus. Porém, uma forma que nós temos de explicar essa aparente incongruência é que Lucas apenas deslocou o evento para esse momento aqui por uma questão literária, não uma questão cronológica, tá certo? Só aquela passagem que eu acabei não citando, mas não lendo para vocês, quando vamos ao Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3, fala que essa mulher era Maria, diz assim, olha, então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. E aqui vai dizer que era uma mulher anônima, mas João fala que era Maria. Vamos lá. E estando por detrás a mulher, aos pés de Jesus, chorando, molhava com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Esse gesto que ela fez com Jesus era o gesto de boas-vindas que se dava a um forasteiro, a um hóspede de alta patente. Você vê isso, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 2 a 5, quando Abraão estava com Sara e viu os anjos se aproximando, dois anjos e o terceiro indivíduo, que era o próprio Senhor em forma humana. Aí diz aqui, Gênesis capítulo 18, vou ler o verso 1 em diante. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe diante sem ficar um pouco com esse servo. Vou pedir, preste atenção nessa parte aqui, vou pedir que traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até esse servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. E eles responderam, faça como você disse. Aí Abraão vai, corre, prepara o alimento ali, pede Sara para preparar e manda lavar os pés daqueles homens ali. Essa prática de lavar os pés de um visitante era comum no Oriente Médio e ela tinha várias funções. Por exemplo, imagine que as pessoas andavam de sandálias quando estavam fazendo viagens. Dentro de casa, geralmente ficavam descalças, mas quando iam viajar, elas punham a sandália. E essa sandália ficava pegando poeira, o pé ficava suado ali no contato com o couro, às vezes machucava. E o calor, você sabe, os entendidos da área dizem que as extremidades do corpo são os melhores reguladores da nossa temperatura corpórea. Por exemplo, eu já fiz esse teste em Israel, quando está alguém com muito calor, lá quando a gente está escavando com os meninos lá, por exemplo, eu pego uma latinha de refrigerante gelada, alguma coisa assim, eu esfrego o dedo ali naquela parte gelada, sabe? Pegando até um pouquinho de água do gelo e faço assim na orelha. A pessoa, como é que refrescou? E faça esse teste em casa, você vai ver que é legal. Quando você estiver com muito calor, pegue um pouquinho de água gelada e passe na ponta da orelha. Você vai ver como é que a temperatura do corpo vai cair e você vai sentir um frescor como se você estivesse com um ventilador diante de você. Outra parte do corpo ótima para refrescar
todo o corpo, são os pés. Quando você coloca os pés numa água gelada, numa época de muito calor, eu digo, você vê que o corpo todo começa a cair a temperatura. O contrário também é verdadeiro. Quando a pessoa está com muito frio, ele faz um escalda-pés. Coloca uma água quente ali, coloca o pé na água quente e aquece o corpo todo. Então, os pés, as orelhas, as extremidades do corpo são ótimas para refrescar ou aquecer o corpo numa época de calor ou frio. Então, naquela época, uma das formas que você tinha de dar boas-vindas a um visitante na sua casa era mandar lavar os pés dele. E aí você tinha duas formas de fazer isso. Ou você trazia a água para ele mesmo lavar os seus pés, ou você pegava o empregado mais simples da casa, aquele realmente assim que estava assim na base da pirâmide, para poder lavar os pés daquele senhor, sabe? E tinha que ser um empregado muito humilde mesmo. Tanto é que tem uma parte do Talmud que diz que o empregado tem a honra de obedecer o seu senhor em tudo, menos tirar-lhe as sandálias. Então você vê que tinha que ser um empregado muito, realmente, assim, da base da pirâmide. Aí você tinha que ter algumas regras de etiqueta para a pessoa se sentir bem-vinda. Você tinha que lavar os pés, eu já falei. Outra coisa que você tinha que fazer é pegar um pouco de perfume e ungir a cabeça dele, para que ele fique perfumado. A outra coisa que você tinha que fazer é convidá-lo para se sentar junto com você para comer. E a outra coisa, pronunciar uma bênção sobre ele. Então vamos repetir? Você tinha que mandar lavar o pé do forasteiro, você tinha que ungir a cabeça dele com um azeite perfumado. Lembra o Salmo 23? Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. É a ovelha se sentindo bem-vinda na casa do seu pastor. Você tem que pronunciar uma bênção sobre ele, convidá-lo para jantar. E uma coisa também que eu esqueci, um quinto item. Você tem que saudá-lo com o ósculo santo, que é um beijo nas faces que você dá de boas-vindas. Lembra que Judas, quando foi trair Jesus, o traiu beijando nas faces? Pois é, esse era o sentido original do gesto que foi deturpado pela ação traidora de Judas. O anfitrião de Jesus, por alguma razão, não cumpriu esse protocolo. Aliás, dos 5 itens, ele só cumpriu um. Convidou Jesus para jantar. Mas ele não mandou lavar os pés de Jesus, não ungiu a cabeça de Jesus com óleo perfumado, não deu beijo em Jesus e não pronunciou uma bênção sobre Jesus. Ele só convidou Jesus para jantar. E aí a gente fica pensando, por que será então que ele fez aquele convite? Será que ele estava de fato interessado em Jesus ou tinha desconfianças, nutria desconfianças, queria checar melhor antes de chamar Jesus para fazer parte do seu séquito ali? Não sei. O fato é que Jesus depois o repreende por isso, porque aquela mulher fez o que aquele homem não estava fazendo. Veja, no verso 45, Jesus falou assim, quando ele vai falar do erro daquele anfitrião que era Simão. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo. Lembra que eu falei? Mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Isso afirmo que os muitos pecados dela foram perdoados. Daqui a pouquinho eu entro nessa questão dos pecados. Aí também aqui no verso 44, Jesus fala, quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Então ele estava recebendo Jesus para comer, mas estava nítido o clima de tensão no ar. Ele não estava assim tão hospitaleiro com a presença de Jesus. Mas vamos lá. Enquanto aquela mulher fez o gesto de hospitalidade e de cortesia que aquele homem não fez, e não somente isso, ela fez de uma maneira muito humilde, que ela foi aos pés de Jesus. Olha o que acontece, verso 39. Ao ver isto, o fariseu o fariseu que havia convidado Jesus disse consigo mesmo, se este fosse profeta, bem saberia o tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Vamos raciocinar um pouquinho aqui. Provavelmente, 99,9% de certeza, havia outras pessoas na casa. Tanto é que, quando você vai na versão de
de João, você vê que há até um desconforto com Judas a respeito do valor que aquela mulher pagou. Então, os apóstolos de Jesus, pelo menos, estavam ali. Porque Judas questiona, poderia ter vendido esse perfume e dado o dinheiro para os pobres, mas ele também roubava, segundo o Evangelho. Os outros discípulos de Jesus estavam ali. Então, havia mais gente naquele lugar. Logo, por que aquele homem disse consigo mesmo? Partindo do pressuposto que essa mulher é Maria Madalena, de acordo com a informação do Evangelho de João. Partindo do pressuposto que o fariseu deixa essa mulher pecadora chegar até a casa dele, a gente já pode começar a deduzir algumas coisas. Aquela mulher era íntima da família. Porque, raciocine comigo, os judeus não comiam com pecadores. Eles não se misturavam com pecadores. De maneira nenhuma, eles não aceitavam isso. Então, se aquela mulher era uma pecadora da cidade, como diz aqui o verso anterior, né? Verso 37, eis que uma mulher da cidade pecadora, para essa mulher vir, ela seria barrada na porta. Concorda comigo? Imagine que eu seja convidado para jantar na casa de um dos grandes empresários do Brasil. Aí uma mulher entra na sala de estar assim e faz um gesto ali para entrar assim, sem ser barrada na portaria, sem ser impedida de ter acesso até ali, é porque aquela mulher era íntima da família. Segundo, tão íntima que ninguém a barrou. Terceiro, o pecado dela não era tão visível assim. Muitas pessoas pensam erroneamente que Maria Madalena era uma prostituta famosa da cidade de Magdala. No livro eu desconstruo isso aqui com vários argumentos, tá certo? Essa foi uma lenda medieval de chamar Maria Madalena de prostituta. A Bíblia fala que ela era pecadora, não fala qual tipo de pecado. Certamente, pelo jeito que a Bíblia escreve, era um pecado de cunho sexual. Mas nem todo pecado de cunho sexual significa prostituição. Presta atenção. Prostituição é um pecado de cunho sexual. Mas nem todo pecado de cunho sexual é prostituição. Tá certo? Tem vários pecados de cunho sexual que não são necessariamente a prostituição. E aqui é um caso deles, eu vou explicar para vocês. Por exemplo, o adultério não é necessariamente uma prostituição, a pessoa não está fazendo dinheiro com aquilo, e assim por diante. Então, aquele pecado dela não era algo que todo mundo sabia. Porque se fosse como a tradição popular pinta, Maria Madalena fosse uma prostituta conhecidíssima ali da vila, da rua, que vários políticos dormiam com ela, que todo mundo conhecia, certamente Jesus também saberia que ela era uma prostituta. Fica sem sentido o Simão, que é o nome do dono da casa, falou o seguinte, certamente esse homem não é profeta, senão ele saberia a mulher que está tocando nele. Não, se ela é uma prostituta conhecidíssima, você não precisa ser profeta para saber disso. Concorda comigo? Pelos trajes dela, pela roupa dela, todo mundo saberia. Segundo, se ela fosse uma prostituta conhecidíssima, por que a Bíblia fala que Simão disse consigo mesmo? Outros também a repreenderiam. Ei, Simão, olha aquela prostituta entrando aqui, ó, não deixa ela tocar em Jesus, não. Outros impediriam. O fato dela ter entrado naquela casa, sem ninguém impedir, ter chegado até Jesus, o convidado de honra, sem ninguém impedir, e sem nenhuma repreensão pública, me indica várias coisas. Letra A, o pecado dela, seja qual for, não era público. Segundo, Simão tinha alguma coisa a ver com esse pecado porque só ele sabia. Note que a Bíblia fala que ele disse consigo mesmo. Por que ele não falou assim, Jesus, gente, por que vocês estão deixando essa mulher entrar aqui? Ela entrou, ungiu Jesus e Simão caladinho. Se ele soubesse o que essa mulher fez. Aí você coloca um pouco de psicologia nesse cenário. Uma mulher que entra numa casa para ungir um homem santo e um outro caladinho fica apenas duelando com seus pensamentos acerca do pecado daquela mulher. O que significa? Que seja qual for o pecado dessa mulher, esse homem tem participação e de maneira oculta, porque mais ninguém sabia. Aí é interessante que Jesus se dirigiu ao fariseu e disse,
Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga-me, mestre. Jesus continuou, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. Como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo essa mulher? Ela está me tratando melhor do que você, porque a dívida que ela tinha era maior e ela está se sentindo perdoada, coisa que você não está. Olha como é que Jesus foi sábio. Jesus não denunciou Simão em público. E você pode perguntar assim, Jesus estava sendo cúmplice, então, de qualquer pecado de Simão? Não. É porque Jesus tinha sabedoria para saber até em que momento o infrator deve ser denunciado. Sabe, muitas vezes, em algumas empresas, quando tem uma pessoa roubando, por exemplo, quando a empresa acusa, ela já sabe do roubo meses antes. A própria polícia, quando vai interceptar um tráfico de drogas, por exemplo, a inteligência já está monitorando os traficantes há tempos. Uma das regras da sabedoria investigativa é saber o momento certo de denunciar. Levante as provas. Não é da primeira vez que você fala, isso é lógico. Há situações que você tem que fazer a denúncia a queima-roupa, mas não em todas elas. E qual teria sido talvez o pecado dessa mulher com Simão? Quando a gente vai para João capítulo 12, versículo 2, que eu falei que conta também esse episódio ali com outros detalhes que Lucas não apresenta, João capítulo 12, versículo 2, traz uma figura feminina a mais para essa história. Eu vou ler para vocês aqui, olha. João capítulo 12, versículo 2. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo, jogou nos pés de Jesus. O resto da história é praticamente o mesmo de Lucas. Poxa, então era uma ceia em que estava Lázaro. Lembra que eu falei que havia outras pessoas? Mas Lázaro certamente não era o anfitrião, porque ele estava à mesa com Jesus, ele era um dos convidados. Então não era na casa de Lázaro. De quem que era essa casa? Bom, nós sabemos que era a casa de Simão, porque quando você vai para Marcos, capítulo 14, versículo 3, Marcos diz que essa ceia aconteceu na casa de Simão. Marcos 14, verso 3. Eu vou ler para vocês aqui, olha. Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão, também aqui em Lucas, Jesus se dirige ao anfitrião e o chama de Simão. Então a casa era de Simão. Porém, em João diz, Marta servia. Essa expressão Marta servia me permite dizer que Marta só poderia ser 2 coisas. Letra A, ou uma empregada da casa, ou letra B, a dona da casa. Eu descarto a primeira. Por que Marta não poderia ser uma empregada da casa? Por várias razões. Em primeiro lugar, empregados não iam ter o seu nome deixado em público assim. Lembra quando fala, por exemplo, do milagre de Eliseu, que Eliseu curou Naamã? Diz que Naamã estava na casa dele e uma menina serva dele, não fala o nome. Normalmente você não fala o nome de empregados na história. O servo do rei, o copeiro do rei, não parece o nome de empregado. Então é estranho chamar Marta pelo nome se ela fosse só uma empregada. Segundo, Marta era irmã de Lázaro. Um irmão de uma empregada não estaria sentado à mesa com Jesus ali, não fazia sentido, na casa de Simão. O fato de dizer Marta servia, assim como ela também tomou a dianteira de receber Jesus numa outra ocasião em que ela também organizava tudo ali, a ponto de pedir, Jesus, pede para Maria Madalena, Maria minha irmã também, Maria de Betânia, vir me ajudar aqui um pouco. Depois você vai saber se era Maria Madalena ou Maria de Betânia, isso no livro eu explico. Então Marta servia, Marta era dona da casa. Mas vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Se Marta era a dona da casa e Simão era o dono da casa, isso automaticamente faz dos dois dono e dona, proprietário e proprietária, marido e mulher. E se Marta era irmã de Lázaro
e Maria, isso significa que Maria certamente era cunhada de Simão. Agora, vamos colocar uma pitadinha de imaginação aqui, ou de pimenta, se você preferir. Que, geralmente, qual é o tipo de pecado que uma mulher comete e que tem a participação de um homem e ele fica calado? Pecado de cunho sexual. Certamente, Simão deveria ter seduzido a própria cunhada. E ela deve ter caído com ele. E é interessante, eu li muitos relatos de mulheres que sofrem agressões masculinas. Você sabe o que eu estou falando, né? De todo tipo em inglês é stalker, quando o homem persegue uma mulher, quando o homem abusa de uma mulher, quando o homem seduz uma mulher, quando o homem, vocês sabem qual palavra? Uma mulher, não vou falar para o YouTube não cortar, quando ele vai lá, pega a mulher à força e faz algo que ela não quer. Eu li vários artigos para primeiro descobrir qual é o tipo de trauma que essas mulheres têm, o comportamento que elas têm e as sequelas que isso deixa. Normalmente, alguns perfis que são quase assim, repetidos em vários casos diferentes. Primeiro deles, síndrome de Estocolmo. A mulher, geralmente, que recebe esse tipo de violência, a maior parte das vezes ela não fala, ela fica calada. E muitas pessoas do lado de fora vão condenar e falar o seguinte, se ela calou é porque ela participou da sedução, ela gostou, ela é cúmplice. Não façam isso. Não façam isso. Existe um mecanismo psicológico muito interessante, eu trabalhei isso em várias partes do livro aqui, que faz com que a mulher que sofre esse tipo de revés na sua vida, ela tem medo de se expor. Às vezes é a vergonha, às vezes é o sentimento de desgosto consigo mesma, às vezes é a carência. Tem mulheres, por exemplo, que às vezes ela fala assim, o único momento que eu sou amada é quando ele vai lá e faz aquilo comigo, ela acaba deixando. É o medo do julgamento. Por isso que quando acontece uma denúncia, às vezes, de um médico que acabava também aproveitando-se das suas pacientes, você vê sempre, às vezes, na reportagem assim, quando uma tem a coragem de denunciar, daqui a pouquinho aparece uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma renca, e você pergunta, onde é que essas mulheres estavam? Estavam fugindo na cortina da vergonha, do anonimato, do medo. Então, pelo perfil das mulheres, que no século XXI, tendo Delegacia da Mulher, tendo Lei Maria da Penha, se mesmo com toda essa proteção em torno da mulher, hoje eu encontro uma gama tremenda de mulheres que uma vez que sofreram esse tipo de violência ficam caladas, imagine há 2000 anos, numa época majoritariamente dominada por homens, em que uma mulher não tinha nem direito legal de prestar o seu testemunho diante de um tribunal. A quem que ela iria recorrer? E a vergonha da sociedade? Ela seria considerada uma pecadora. Então, naquela situação de desespero, Maria provavelmente foi uma das pessoas que ocuparam a sala ou o pátio da casa de Levi e Mateus para ouvir os ensinamentos de Jesus, porque quando você vai, por exemplo, para Lucas capítulo 15, você vê os escribas e fariseus reclamando, dizendo assim, olha, Lucas capítulo 15, aproximavam-se de Jesus os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Quando você vai para Mateus capítulo 18, versículo 12, você tem a mesma informação. Mateus capítulo 18, versículo 12, diz assim, só um minutinho, deixa-me ver aqui. Não, na verdade não é Mateus 12 que eu queria pegar. Eu vou pegar um outro texto aqui para vocês, em que Jesus também ele vai comer na casa de pecadores. Quando ele faz o chamado para Levi e Mateus. Deixa eu ver se eu vou encontrar esse texto aqui, senão eu só menciono para vocês. Aqui, achei. Mateus capítulo 9, versículo 9. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado à coleteria e lhe disse, Mateus era publicano. Publicano era tão pecador quanto as prostitutas. Siga-me. Esse levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, esse é o versículo que eu queria. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos.
Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Certamente, Maria Madalena seria uma dessas pessoas que foram comer com Jesus na casa de Mateus e se sentia acolhida por ele. E quando Jesus foi comer na casa de um outro fariseu, ela foi ali para prestar a Jesus a homenagem que o anfitrião não prestou. Agora, você pensa que foi fácil? Várias vezes ela deve ter tido altos e baixos. Olha o que diz aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Maria Madalena, ou Lucas 8, verso 2. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. O que significa essa expressão? Da qual saíram 7 demônios. Eu vou explicar a você. Jesus disse certa vez que quando um demônio sai de um corpo, ele fica vagando procurando uma casa em que habitar, ou seja, um corpo, uma alma. Quando ele não encontra a guarita, Jesus disse, ele volta para a casa anterior, ou seja, ele volta para aquela vida da qual ele foi expulso e chama mais 7 demônios consigo. Percebeu o que Jesus falou? A pessoa foi exorcizada, o demônio saiu, ele vagueia e depois quando ele volta, ele chama mais 7 consigo. E Jesus fala que o segundo estado dele é pior do que o primeiro. Se Maria Madalena teve 7 demônios expulsos dela, significa que ela já tinha se convertido, Jesus já a tinha libertado e ela voltou a cair de novo. Que também faz parte da síndrome de Estocolmo, daquelas mulheres que sofrem esse tipo de violência. Muitas vezes, ela vai à delegacia, dá parte do agressor e no dia seguinte ela mesma vai lá e retira a queixa e volta para os braços dele. E antes que você emita juízo de valores condenatórios, entenda o lado psicológico dessas mulheres. É por isso que ela também precisava se sentir perdoada. Jesus termina o episódio na casa do homem falando à mulher, os teus pecados estão perdoados, verso 48. E você pode dizer, mas por que Jesus falou que os pecados dela estavam perdoados se ela era mais vítima do que pecadora? É porque ela precisava se sentir perdoada. Você já tinha parado para pensar tudo isso apenas nessa parte da Bíblia? Mas tem muito mais esperando por você nesse livro aqui, tá bom? Maria Madalena, a verdadeira história. Eu levanto aqui vários outros elementos que eu não citei agora na live, apenas para você poder ter a sua curiosidade aguçada. Eu espero que você possa ler esse livro, lê-lo acompanhando das passagens bíblicas que eu menciono, possa desfrutar dele. Deixe o seu comentário aqui também, se alguém já leu o livro, já conhece, deixe o seu comentário também. Eu esqueci de pedir isso no início. É muito importante saber a sua opinião. E antes que eu me esqueça, até quinta-feira agora, dia 27, quem adquirir esse livro vai receber de desconto 15%, só até o dia 27, à meia-noite, horário de Brasília. Então você vai entrar no link que está aqui e você vai pegar o cupom, e o cupom é DESCONTO15. Vou repetir, o cupom é DESCONTO15, desconto 15, em número arábico, tá bom? Desconto 15. O pessoal vai colocar aí para vocês. Então coloca lá desconto 15 e você vai ter 15% de desconto e o frete vai ser para sua casa em qualquer lugar do Brasil. Você vai receber o livro aí na sua casa. Então você coloca lá desconto 15 e boa leitura. Eu espero que você tenha gostado hoje do nosso encontro. Mais uma vez estivemos juntos aqui e semana que vem estaremos de volta para mais um assunto aqui.